A puericultura é uma área da pediatria que acompanha o desenvolvimento da criança desde o nascimento até a adolescência. Vamos falar sobre o tema? No programa de hoje a gente recebe o pediatra Diogo Pena para falar sobre puericultura. Tudo bem, Diogo? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Geralmente os pacientes não conhecem muito esse termo, né? Na verdade, não é nem a questão de conhecer, né? Eles não sabem a fundo para que serve realmente, né? O que deve ser seguido na puericultura, né? Qual a faixa etária do paciente a ser acompanhado, o que a gente vai investigar, o que a gente vai realizar, né? Porque a puericultura ela foge um pouquinho daquelas consultas convencionais que a gente tem, que são as consultas tradicionais, né? Uhum. É bom a gente estar fazendo esse programa para estar orientando as mães em relação ao que é puericultura, a importância de estar realizando a puericultura com a periodicidade adequada para cada idade, né? Com certeza. E o que significa essa palavra, puericultura? A puericultura, na verdade, ela é uma ciência, né, da parte da pediatria que ela visa a evitar, né, cuidar da saúde da criança de uma forma em geral, né, acompanhando o desenvolvimento da criança, né, tanto físico e mental também, né, dentro da faixa etária de cada idade, né, a gente observar se a criança está evoluindo da forma adequada, se ela está com os sinais do desenvolvimento neuropsicomotor adequado para aquela idade que ela se encontra, se está alimentando da forma correta, uma coisa muito importante que a gente tem preconizado em relação ao calendário vacinal, se ele está sendo seguido. Infelizmente, hoje a gente encontra ainda muita coisa que está errado, né, no dia a dia da criança. E a gente tem que realmente orientar a mãe em relação a isso. Porque na consulta convencional, a mãe chega com uma queixa para você. A puericultura, a criança aparentemente, para a mãe, está saudável, veio para consultar de rotina. Muita mãe utiliza esse termo, não, vim para consulta de rotina, né? Aí você consegue, às vezes, identificar alguma coisa que futuramente poderia estar gerando algum prejuízo para a criança. E a gente consegue intervir ali de maneira eficaz para estar evitando aquele dano possível futuramente para a criança, né? Então as consultas de puericultura são um acompanhamento preventivo. Isso, na verdade, pode ser que durante a puericultura a gente encontre alguma coisa que seja um agravo agudo ali. Por exemplo, às vezes você pode estar realizando a puericultura e encontrar um otite, que é uma infecção de ouvido, uma inflamação no ouvido, né? Assim, mas normalmente a puericultura são aquelas consultas voltadas para acompanhar o estado de saúde geral da criança, né? Se a criança está desenvolvendo bem, se ela está alimentando da forma adequada, se o cartão de vacina está... É uma visão mais geral da saúde da criança em si. A puericultura, ela demanda esse acompanhamento, né? Desde o nascimento até a adolescência. E eu imagino que o ideal seria que a mãe e a criança mantivessem o mesmo pediatra até uma certa idade, né? Mas geralmente a gente não vê hoje mais as pessoas mantendo um médico de família. Como que seria a viabilidade das mães manterem esse tipo de consulta? Na verdade, a viabilidade é em relação ao acesso com a consulta com o pediatra. A importância de ser... tem que ser não necessariamente tem que ser o mesmo médico, mas acaba-se tendo uma relação médico-paciente ali que é criada, construída com segurança, carinho, afeto, confiança, que é uma coisa muito importante na relação médico-paciente, né? Às vezes tem mãe que só confia num determinado médico, ela só vai levar em outro médico em último caso mesmo, né? Assim, mas é importante ter esse mesmo médico, né? Porque o médico, o profissional que vai estar acompanhando, ele já sabe da história clínica do paciente, como que foi o nascimento, se teve algum problema no nascimento, se está usando algum remédio. Porque se ele, por exemplo, eu estou acompanhando uma criança, desde o nascimento ela tem 8 meses de idade, ela vai acompanhar com outro pediatra, ele tem que pegar essa história pregressa da criança toda, entendeu? Assim, e às vezes não consegue assimilar tudo, porque às vezes a mãe esquece de passar alguma informação que seria de importância, né?
Hoje, aqui na cidade, a gente tem um acesso muito bom em relação à puericultura, que é o CASU, né? O CASU, nós temos lá profissionais pediatras capacitados, né? O corpo, o conjunto de pediatras que hoje trabalham no CASU é muito técnico, muito qualificado, né? E é realizada a puericultura lá, a qualquer hora. Nós temos pediatras 24 horas por dia no CASU. E assim, eu trabalho lá, eu posso falar, eu faço muita puericultura lá, né? E isso é muito importante, ou seja, o acesso hoje, ele é muito tranquilo hoje em Caratinga, né? Devido a esse serviço que o CASU presta. Diogo, daqui a pouco a gente continua falando um pouquinho mais sobre esse assunto, então vamos ao intervalo. A consulta de puericultura pode ajudar a prevenir doenças até na vida adulta. E quem está conversando sobre esse assunto com a gente hoje é o pediatra Diogo Pena. Diogo, a gente estava falando sobre essa periodicidade das consultas, né? Eu tenho a impressão que quando a criança é pequena, as mães fazem mais esse acompanhamento. À medida que vai crescendo, a gente mesmo como adulto, né? A gente vai deixando um pouquinho de lado. Por que você tem a impressão que isso acontece? Na verdade, é o que eu disse, é o fator cultural que a gente tem mesmo desse modelo biomédico de realmente procurar o serviço médico realmente se a gente estiver sentindo algo. É muito comum a gente ter a expressão da mãe falar, não, pergunta às vezes, não mãe, você está sumida, tem muito tempo que você não vem? Não doutor, eu não venho não, porque ele não está tendo nada, não, ele está bom, assim, é muito comum acontecer assim. E por que quando a criança é muito pequena, assim, que eu falo assim, no primeiro ano de vida, a mãe costuma ainda ser mais assídua? Porque é uma faixa etária onde existe um predomínio de doenças que a criança pode desenvolver, gravidade secundárias a ela, né? E também a criança está ali na formação do sistema imunológico dela, então às vezes a criança gripa muito, tem alguma sintomatologia respiratória, às vezes a criança está com resfriado comum, a mãe preocupa, fica com medo de desenvolver alguma doença secundária, aquilo, né? Porque a mãe associa muito o tamanho à fragilidade. Acha, não, meu filho é pequeno, ele é mais frágil, é mais suscetível. Mas assim, infelizmente a criança, com o passar do tempo, normalmente crianças são muito saudáveis, né? É difícil você pegar uma complicação maior em crianças, alguma doença mais grave, assim, alguma cardiopatia, alguma doença neurológica muito grave, essas coisas. É muito difícil a gente achar isso em criança. O percentual relacionado à população adulta é muito menor, né? Assim, e aí, infelizmente, devido à importância de se acompanhar de 0 a 19 anos, o desenvolvimento da criança, né? Que nem eu disse, não só físico, como também hormonal, mental, comportamental, essas coisas, a mãe acaba deixando um pouquinho de lado. Se não tiver nada que está afetando ali agudamente a criança, infelizmente, a maioria das vezes os pais não procuram o pediatra para meramente acompanhar a criança. Por exemplo, a mãe, minha menina tem 10 anos, eu vou levar ela lá, não está sentindo nada. Não está sentindo nada. Né? Assim, infelizmente isso ocorre muito. Você estava falando da questão da formação do sistema imunológico, né? Imagino que uma das coisas que contribui muito é a questão do aleitamento materno, né? Por que ele é tão importante? Na verdade, o aleitamento materno é o alimento ideal para a criança, né? Ele é feito para a criança, né? A mãe, todo mamífero, ele produz o leite adequado para a cria, né? E no ser humano não diverge isso, não. E por que é importante o aleitamento materno? Primeiramente, a gente preconiza aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, ou seja, até 6 meses de idade, a mãe ofertando leite na quantidade adequada, na qualidade adequada, que eu falo assim, com todos os nutrientes necessários. Por isso que é muito importante também a mãe acompanhar, às vezes fazer uma suplementação vitamínica, pode ser necessário. Você está falando que a alimentação da mãe também é muito importante, né? Sim, porque passam aminoácidos, proteínas, vitaminas, isso tudo através do aleitamento, né? E a criança absorve tudo do alimento que ela tem. E o alimento, na maioria das vezes, é o leite, né?
O aleitamento materno, ele é muito importante porque ele não vai só nutrir a criança, né? Ele também é o que a gente fala da primeira vacinação que a criança tem natural, porque são passados ali também anticorpos da mãe para o filho, né? Obviamente existem algumas contraindicações para a amamentação, né? Mas a gente já orienta isso tudo na maternidade. Mas na maioria das vezes não existe essa contraindicação, então é muito importante a mãe saber. Existem muitos mitos relacionados ao aleitamento, né? Justamente, a gente tem muita queixa às vezes assim, o doutor, o leite meu não está sustentando o meu menino. Mas a gente tem que saber que nos meses iniciais a criança tem uma demanda metabólica, energética muito grande. Então, às vezes, ele vai ter uma periodicidade de amamentação entre uma mamada e outra mais curta mesmo. Às vezes, tem criança que mama de 2 em 2 horas, porque a necessidade metabólica dele é muito grande. Mas como a gente vai acompanhar se o leite está sendo suficiente? Através da puericultura, se a criança está ganhando peso da forma adequada, se ela está desenvolvendo em estatura da forma adequada, se o desenvolvimento motor, neuropsicomotor dela está adequado. Existem muitos estudos, Tassiana, que mostram que a criança que recebe o aleitamento materno exclusivo até 6 meses, ela tem muito benefício futuramente na saúde dela. Evita muitas doenças respiratórias, né? Tem uma menor chance de desenvolver anemia carencial. Essa anemia principalmente é carencial relacionada ao ferro, anemias ferroprivas. Enfim, inúmeras doenças são evitadas, bem como também existem estudos relacionando o aleitamento materno com melhor desenvolvimento cognitivo, ou seja, a criança ela desenvolve um QI maior, ou seja, ela tem uma maior facilidade de aprendizado, essas coisas tudinho. Obviamente existem coisas que vão impedir o aleitamento materno, né? Que são doenças que são contraindicadas, por exemplo, uma herpes que às vezes está ativa no mamilo da mulher. Ela não vai poder amamentar, senão vai passar com a criança. Algumas mães também não conseguem produzir uma quantidade suficiente aí de leite, a gente precisa fazer a complementação, ou então a suplementação do leite através de fórmula láctea, né? E existem os leites que são mais adequados para fazer essa complementação, né? E não necessariamente, se for fazer a complementação de leite, a gente tem que começar a dar comida antes. Não. O indicado é fazer esse acompanhamento, desenvolvimento e manter o aleitamento até os 6 meses mesmo. Você está falando dessa questão de vários mitos, né? Eu imagino que essa falta de informação é que leva, falta de informação e a falta de um acompanhamento, por exemplo, das consultas de puericultura e do acompanhamento do pediatra, é que faz com que as mães não façam a amamentação até os 6 meses ou até mais, né? Porque é possível, e acabam introduzindo outros alimentos antes do tempo permitido, né? E aí a gente tem uma série de problemas que podem fazer com que a criança tenha obesidade, né? Isso na verdade, Tassiana, existe um momento certo, né? Normalmente a gente aconselha essa introdução alimentar a partir do 6º mês de vida, né? Porque se a gente for pegar pela literatura, até 6 meses aleitamento materno exclusivo. Mas enfim, existem fatores que a gente vai tatear para a gente ver se tem a necessidade de introduzir a alimentação, né? Mas o que eu falo sempre, é muito importante, a puericultura não é só para avaliar a criança, né? É também um momento que a mãe tem abertura para retirar todas as dúvidas que ela tem. É o que eu falo sempre com as mães dos meus pacientes, é o seguinte, nunca faça nada que você tenha dúvida. Né? Assim, qualquer dúvida que tiver, volte aqui, pergunta, conversa, não tenha dúvida para fazer, não faça nada que você tenha certeza. Eu até brinco com elas, não faça nada que o vizinho mandou, não. Porque tem muita mãe, não fiz isso que o meu vizinho falou. Não é, pode ser que seja uma coisa até que esteja correta, mas pode ser uma coisa também que não esteja correta e pode trazer algum malefício para a criança, né? Por isso que é muito importante, eu sempre oriento as mães, isso aqui é até uma dica assim,
qualquer dúvida que ela tiver, ela vai anotando no papel, porque quando ela chegar na consulta, ela já tem tudo. Porque, por exemplo, ela tem uma dúvida 15 dias atrás e vai na consulta 15 dias posteriormente, e às vezes ela não vai lembrar. Mas se ela anotar no papelzinho a dúvida do dia a dia, ela vai chegar lá e vai esclarecer todas as dúvidas dela. E é muito importante, gente, acompanhar com o pediatra, porque ele é o profissional habilitado, capacitado para dar essas informações da maneira correta para a mãe, né? O que realmente tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, como seguir, porque assim, é uma questão muito importante que vai refletir não só no momento ali de desenvolvimento da criança, mas também futuramente. E existe uma periodicidade que é indicada para essas consultas de puericultura? Existe, assim, é muito importante a gente enfatizar principalmente no primeiro ano de vida, que é mensalmente, né? A partir que os anos vão passando, existe uma periodicidade diferente, por exemplo, de 2 em 2 meses, depois de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois anualmente, né? À medida que a criança vai crescendo. Vai desenvolvendo, mas não existe, por exemplo, não, é de 5 em 5 anos, isso não existe, né? Existe uma periodicidade, no máximo aí de 6 em 6 meses para a gente estar acompanhando, né? Mas isso é muito importante a gente saber, porque é o que a gente falou anteriormente, principalmente desenvolvimento neuropsicomotor. Por exemplo, às vezes a criança, não, está cerca de 6 a 8 meses, ela devia estar sentando, obviamente. Aí chega uma criança de 10 meses para você, não está sentando ainda, uma criança que às vezes não tem ainda estabilidade do tronco, essas coisas, você vê que a criança, certamente, ela pode ter algum desenvolvimento ali neurológico comprometido, né? E quanto antes a gente fazer esse diagnóstico, a gente consegue intervir de maneira mais eficaz, né? Às vezes, ou conseguindo o tratamento mesmo, ou evitando os agravos mais evidentes no desenvolvimento da criança. Essa questão de andar, né, falar e até o nascimento dos dentinhos também, isso é uma questão que provoca muita ansiedade nos pais. Como que a gente poderia colocar a diferença entre alguns sinais que você poderia citar, entre alguns problemas que os pais poderiam observar e o que, tipo assim, para eles não ficarem comparando com o desenvolvimento de outras crianças? Na verdade... Cada criança desenvolve num ritmo diferente, né? Sim. A pediatria, infelizmente, tem muito isso. É o que eu brinco. Não existe receita de bolo para paciente. Um paciente não é igual ao outro. Tem muita mãe que fala assim, não, mas minha menina está com 1 ano de idade, ela está com 9 quilos, meu vizinho tem 16. Gente, tá gordo, que eu falo assim, com peso maior, ou tá magro, não tem correlação nenhuma com estar saudável ou estar doente, né? São inúmeros fatores que a gente avalia, um deles é o peso, tá? Mas ele não é pegado de forma isolada. Às vezes uma criança está tendo um desenvolvimento ali, ela ganha menos peso, mas ela está dentro da faixa etária para a idade. Às vezes uma criança que ganha mais. Entendeu? Assim, isso é muito importante, a gente nunca deve comparar. A gente tem que comparar o desenvolvimento da criança com o dele mesmo, por exemplo. Eu estava no percentil 50 quando eu tinha 1 mês de idade, quando eu tenho 8 meses eu estou no percentil 50 ainda, a criança. Então está beleza, por exemplo, eu não posso pegar uma criança que está com percentil 90 com 3 meses, com 1 ano ela está no percentil 10. Tem uma coisa errada, o desenvolvimento dela caiu tanto assim, por quê? Ela não ganhou peso, ela não cresceu, qual que foi o motivo? Teve alguma coisa nesse trajeto aí, neste tempo decorrido que interferiu desfavoravelmente, né? É muito importante, a gente não pode comparar uma criança com outra. O desenvolvimento, o fenótipo, o que é isso? São os fatores genéticos conciliados com os fatores externos. É diferente de uma criança para outra. Né? Por isso que o acompanhamento é tão importante. Né? Sim, porque a gente consegue avaliar se a criança está tendo um desenvolvimento da forma adequada. Né? Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, não existe assim, com 6 meses a criança tem que fazer isso. Não, existe uma faixa de tempo ali que a criança tem que adquirir aquele desenvolvimento neuropsicomotor. Né? A criança pode desenvolver antes ou demorar mais um pouquinho, mas se demorar mais um pouquinho, a gente tem que ficar atento. Isso é um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Por exemplo, existe criança, como eu disse, existe crianças que andam com 10 meses, existe crianças que andam com 1 ano e 3 meses. Essa criança que anda com 1 ano e 3 meses é porque ela tem algum problema? Não, minha filha mesmo andou com 1 ano e 3 meses, mas porque ela tinha medo. Mas você colocava ela na parede, algum objeto assim, ela ficava em pé, andava empurrando, mas ela não tinha segurança de caminhar sozinho. Né? Assim, é muito importante a gente avaliar se aquela
demora ali está correlacionado com algo patológico, ou seja, alguma doença, ou é normal da criança mesmo. Né? Essas ansiedades sempre vão existir por parte dos pais. Porque pai nunca acha que o filho está crescendo direito, nunca acha que o filho está engordando, nunca acha que... E comer, então, o pai fala, meu menino está comendo direito, meu menino não come nada. Né? Assim, é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Né? Quando você fala assim, um mês pediatra é importante por causa disso. Às vezes a mãe cria uma liberdade, né? Uma confiabilidade maior, ou estreita os laços ali. Né? Assim, é muito importante a gente passar a segurança, mostrar para a mãe o que é certo, o que está dentro do parâmetro, né? Quais as variabilidades que podem ter, o que é esperado para aquela idade. Né? Porque a mãe ela não é médica, se ela entendesse daquilo ela não precisaria levar no médico. Né? Por isso que é importante a gente explicar muito bem e muito importante também é você explicar da maneira que o paciente entenda. Não adianta eu chegar e começar a falar em termos técnicos que o paciente às vezes não vai entender, não vai absorver aquilo da forma correta. Né? Por isso que é importante muito isso, a gente falar num linguajado adequado, explicar tudo para a mãe. Com certeza. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre a saúde do adolescente. A saúde dos adolescentes também faz parte da pediatria, não é isso mesmo, Diogo? Na verdade, pela Organização Mundial de Saúde, o que a gente encontra que a puericultura é realizada, na verdade, não só na adolescência, né? De 0 a 19 anos de idade. Né? Mas, enfim, existe um ramo, uma especialidade dentro da pediatria que chama herbiatria, que é voltado para a saúde do adolescente. Né? É uma especialidade médica mesmo que existe dentro da pediatria. Onde o pré-requisito para se fazer ela é que tenha sido feita a residência em pediatria. Voltado, e a parte da adolescência é uma parte muito importante, que é a parte de transição entre o período da infância e a fase adulta. Aí, né? E a gente costuma encontrar muitas variabilidades, principalmente no aspecto emocional. Com certeza. Né? A criança começa a desenvolver os caracteres secundários sexuais, por exemplo, as meninas começam a desenvolver seio, os homens desenvolver pelos pubianos, aumento do pênis, essas coisas. Por isso que é muito importante a gente acompanhar, explicitar para a criança o que está acontecendo, né, naquele desenvolvimento ali, o que pode vir a acontecer, o que é esperado que ocorra, para a criança não se surpreender tanto. A gente vê muito aí, às vezes a criança, a mulher, sexo feminino, como vai desenvolver o seio, a menina começa a mudar a postura. Para quê? Para tentar esconder. Porque às vezes ela não consegue assimilar que aquilo ali é uma mudança que vai ocorrer, que é fisiológico, que ocorre com toda mulher. Por isso que é importante acompanhar, ter uma conversa com o profissional, ter uma conversa dentro de casa. A mãe é mulher, né? Ela sabe, ela passou por aquele processo. Ela está orientando bem a filha. Tem a menarca também, que ocorre geralmente na cidade. Menarca, que é a primeira menstruação, é muito importante, porque é uma mudança muito drástica na vida da criança, né? Relatórios que falam assim, muita mãe usa o termo, já virou mocinha, né? Ou seja, menstruou, teve a primeira menstruação. É muito importante a gente orientar em relação a esses caracteres, orientação sexual, tudo isso é muito importante a ser realizado. Quais outras questões, Diogo, são analisadas na consulta de puericultura quando ela é feita com os adolescentes? Na verdade, a questão da puericultura com adolescente, esses dados antropométricos que a gente fala, medida, né, altura, peso, isso é feito em qualquer faixa etária. Se você for consultar um adulto, você tem que saber o peso dele, a altura dele, o IMC, que é o índice de massa corporal, né, os dados vitais, assim, mas é muito importante, né, como eu disse, a gente enfatizar nessa parte do adolescente, essa parte emocional, essa transformação emocional que ocorre com a criança, muitas vezes é oriunda das transformações físicas que vem ocorrendo no corpo, né? A gente avaliar, às vezes, os caracteres sexuais secundários, avaliar o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? A gente orientar da forma correta, né? O que tem que ser seguido realmente, né? Assim, mas essa questão geral de peso, essas coisas, a gente olha em qualquer faixa etária, a gente tem que estar... E o desenvolvimento também? O desenvolvimento a gente olha, que nem eu disse assim, sexos femininos, pelos pubianos, está aparecendo na idade correta, né? Aí os pelos
os fâneros, né, os pelos secundários, eles vêm na axila, né, começa a desenvolver na região da vulva, da vagina, e o crescimento do seio, essas coisas tudinho. E no menino, no sexo masculino, desenvolvimento do pênis, às vezes aparecimento de pelo na região genital, na axila, essas coisas tudinho também. Barba, né? Tem menino que fica muito empolgado com o crescimento da barba, essas coisas. Diogo, eu vou te convidar para a gente assistir o Conexão Saúde de hoje. Além das dicas, a Marina trouxe a indicação de um livro. Vamos ver. Levar a criança ao médico por causa de uma reação alérgica, uma infecção no ouvido ou dificuldade para respirar é um tipo de consulta que muitos pais acreditam que seja suficiente. Porém, o bem-estar de uma criança depende de consultas periódicas e um acompanhamento mais detalhado para ver o quanto tem crescido e se desenvolvido. Cada vez mais, os neurocientistas dizem que o ambiente e o estímulo são muito importantes para a vida futura de cada criança. Por isso, existe a puericultura, uma oportunidade para levantar questões e preocupações sobre o desenvolvimento do bebê que são difíceis de discutir durante as visitas de urgência. Vou citar um exemplo. Os pediatras podem ajudar na discussão de preocupações comuns com os pais, como comer, dormir, ir ao banheiro, comportamentos sociais, atenção e problemas de aprendizagem. Com visitas periódicas e não só apenas quando a criança está doente, o médico pode ajudar a sanar as preocupações mais importantes dos pais e criar uma relação de confiança que ajudará e muito no desenvolvimento saudável. Outro ponto que pode ajudar também é que toda vez que for a uma consulta periódica, os pais podem fazer uma lista com todas as informações e questionamentos. Até os primeiros anos, as visitas ao consultório médico são mais frequentes. Após os 4 anos de idade, o intervalo de tempo pode ser uma consulta anual, que inclui exames físicos, avaliação do desenvolvimento comportamental e de aprendizagem. Para quem gosta de ler e quer aprofundar mais neste tema, existem vários livros que abordam o assunto. O Puericultura Passo a Passo foi lançado em 2018 pela pediatra Kátia Regina Branco da Fonseca, com a ajuda de 20 colaboradores. A obra fala da moderna puericultura que, ultrapassando o cuidado com a saúde e o bem-estar da criança, chega até a adolescência e as próprias famílias responsáveis pela assistência aos seus filhos. O livro valoriza a prevenção de doenças crônicas no adulto, que muitas vezes tem o seu curso inicial lá na infância. E para você, pai e mãe, que buscam algo para amenizar os medos e inseguranças, o Grande Livro do Bebê, da pediatra Tatiane Marré, é também uma boa indicação para ficar na cabeceira da cama e ser lido sempre que surgir aquela dúvida sobre gravidez, crescimento e desenvolvimento da criança. Na obra, Tatiane apresenta as últimas novidades em vacinas e tratamentos e desmistifica crenças e mitos. Super ilustrado com fotos e gráficos, o livro traz um beabá mensal para acompanhar os 2 primeiros anos de vida do bebê e uma série de perguntas e respostas mais comuns dos pais. Os 2 livros estão disponíveis nas livrarias físicas e virtuais. E o Conexão de hoje fica por aqui. Um abraço e até mais! Valeu, Marina, pelas suas indicações dessa semana. E, Diogo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do calendário vacinal, né? Que quando a criança é pequena, as mães também têm uma preocupação maior em relação a isso. Mas é óbvio que a gente tem que ter uma atenção durante a vida toda, né? Com certeza. Existe o calendário vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde. Existem algumas vacinas também que a gente não tem disponibilizado no Ministério da Saúde. Um grande exemplo que foi muito repercutido atualmente são das meningites, né? No calendário vacinal a gente tem a meningite C, né, conjugada, mas existem outras meningites que são muito graves, né? Teve uma polêmica muito grande em relação àquele, né, do Lula, né? Existem outros 2 tipos de meningites que não são preconizados no calendário vacinal do Ministério da Saúde, mas a Sociedade Brasileira de Imunobiológicos, né, de vacinação, ela preconiza, que é a meningite meningo B, e o tipo da vacinação também é para meningite ACWY, né, que cobre outros tipos de meningites, evita, né. E a vacinação em si, Tassiane, ela é um dos métodos mais eficazes de se prevenir a doença, né, porque a gente consegue uma imunização para determinados tipos de doença, né. Quando você fala em relação à criança, por que a mãe tem uma maior periodicidade, ter dignidade em relação ao acompanhamento do calendário vacinal? Porque a maioria das vacinas são até 2 anos de idade. Elas, né, principalmente tem 1 ano
né? Onde a gente tem, nos primeiros meses de vida, aí, a vacinação quando nasce, BCG e hepatite B. A partir dos 2 meses, a gente tem as vacinas penta ou hexavalente, né? A vacinação também para hepatite B, vacinação para meningite, vacinação para febre amarela, para varicela, para hepatite a tríplice viral, né? Para sarampo, cachumba e rubéola, essas coisas tudinho. A partir de uma faixa etária, o espaço vai aumentando, porque a gente vai né? fazendo só reforços, né, das vacinas. Existe a faixa etária também na adolescência entre 9 e 12 anos, que a criança vai tomar também, tanto sexo masculino quanto sexo feminino, vacinação para HPV. Uhum. Mas existe a vacinação, por exemplo, gripe, que a gente está tendo a vacinação, a campanha nacional da vacinação contra o influenza, né, contra a gripe. Ela vale de 6 meses de idade até a idade adulta, né? Até mesmo os pacientes idosos, essas coisas. Existem até os critérios de prioridade para essa vacinação. Obviamente que toda vacina tem as indicações e as contraindicações também, né? Uhum. Mas é muito importante seguir o calendário vacinal, porque é a maneira mais eficaz de prevenir determinados tipos de doenças. Eu acho importante você falar isso, porque a gente está passando até por um momento de alguma incerteza em relação a esse assunto, né? Muita gente está até buscando não vacinar, porque está com uma ideia errônea em relação a isso, né? Mas realmente as vacinas, como você está colocando, elas previnem as doenças, né? Sim, a vacinação é a vacinação de forma que a gente estimula o organismo a desenvolver a imunidade, anticorpos para determinados tipos de doenças, né? Obviamente que essa imunização que o corpo vem adquirir, ela pode ter alguma manifestação clínica, mas já não vou vacinar de gripe não, que eu tenho, que eu vou ter gripe, né? Às vezes a vacinação pode provocar alguma reação que seja a pessoa está adquirindo a imunidade para aquele determinado tipo de vírus, ele pode ter alguma manifestação clínica, né? Mas não existe. Obviamente que existem doenças que podem ser, um exemplo, a febre amarela. Existe uma febre amarela oriunda da vacinação. É raríssimo. Efeitos colaterais, né? Mas assim, todo mundo tem que vacinar de febre amarela. A gente teve um surto há 2 anos atrás. Foi uma coisa muito grave que ocorreu. Uhum. Foi um surto epidemiológico no país, foi um problema nacional de saúde pública, né? A gente teve muitas pessoas acometidas aqui na nossa região. Assim, a vacinação tem que ser seguida, a não ser que tenha alguma contraindicação formal de não vacinar. Fora isso, tem que ser seguida por todo mundo. Diogo, obrigado pela sua participação. A gente espera que você retorne ao programa em breve. Eu que agradeço a participação mais uma vez no programa. Espero brevemente estar voltando para passar as informações para a população, para a gente conseguir passar um pouquinho do nosso conhecimento. Com certeza. Semana que vem tem mais. Tchau.